Você já se perguntou por que certos eventos parecem acontecer no exato momento em que mais te desestruturam? Como se o universo soubesse onde te atingir. Não é coincidência. Nada do que acontece com você é aleatório. Cada perda, cada fracasso, cada silêncio carregado de dor, carrega uma lição que só pode ser compreendida quando a alma para de gritar e começa a escutar. Marco Aurélio escreveu: "O que acontece a cada um é preparado para cada um, especialmente adaptado ao seu destino." A ideia de que existe uma ordem mesmo no caos pode assustar, porque se tudo tem um propósito, então somos também responsáveis por como reagimos, e não há mais onde se esconder. A vida não é aleatória, ela é severa, mas justa. Não é contra você, é por você. Se você está cansado de acreditar que é vítima do acaso, escreva nos comentários: "Eu escolho assumir o controle da minha narrativa." Essa não é apenas uma frase, é uma decisão. Um compromisso com uma vida mais estoica, mais consciente, mais firme diante da tormenta. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa verdade e inscreva-se no canal Sentinela Estoico. Aqui, cada palavra é uma lâmina que corta o caos. Cada ideia é uma âncora no meio da tempestade. E cada vídeo é um passo a mais na sua jornada de paz, equilíbrio e poder interior. Respire fundo. O que você vai ouvir agora não é apenas um roteiro, é um espelho. Um convite para enxergar a si mesmo com outros olhos. Parte 1. O medo da ordem invisível. A maioria das pessoas teme a ideia de que existe uma ordem por trás dos acontecimentos da vida. Porque se existe ordem, existe responsabilidade. E se há responsabilidade, não há mais como culpar o destino, os outros ou o acaso. Isso nos despedaça por dentro. Somos forçados a olhar para a nossa própria participação no sofrimento que vivemos. Sêneca dizia que o destino conduz quem consente e arrasta quem resiste. Quando resistimos à verdade de que somos parte ativa da equação da vida, ela nos arrasta. E arrasta com violência. Mas quando aceitamos, quando nos tornamos aliados da razão cósmica que governa todas as coisas, começamos a perceber padrões, ciclos, sinais. Aquilo que parecia azar se revela teste. O que parecia abandono era, na verdade, purificação. E o que chamávamos de fracasso era o treinamento necessário para nos tornarmos inquebrantáveis. Nada é por acaso. As dores que você enfrentou tinham nomes, tinham propósito, tinham o exato peso que sua alma precisava carregar para deixar de ser frágil. E a vida, mesmo quando parece cruel, está obedecendo a uma lógica que nossos olhos ainda não alcançam. Mas o coração silencioso, aquele que escuta mais do que clama, já começa a perceber. A realidade não está contra você. Ela está moldando você. E o primeiro passo é reconhecer isso. Parte 2. A arquitetura invisível do destino. Imagine a vida como uma construção milenar, onde cada pedra é colocada com precisão absoluta. Você não vê o projeto, não tem acesso à planta, mas está sendo erguido algo dentro de você, uma fortaleza, não um castelo, algo que resiste, não algo que apenas encanta. E essa construção só se sustenta quando você entende que as peças que mais doem são também as mais essenciais. Marco Aurélio escreveu: "Aceita de bom grado tudo o que acontece contigo, pois o que poderia se ajustar melhor às tuas necessidades?" Essa frase não é um consolo barato. É um chamado à maturidade emocional. Porque tudo o que nos acontece, até o que juramos que não merecíamos, está alinhado com o nosso crescimento. Há uma inteligência silenciosa nos bastidores da vida, moldando cada detalhe com precisão impiedosa. Quando você começa a ver a dor como ferramenta e não como sentença, algo muda. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que isso está tentando me ensinar? E essa mudança sutil de perspectiva altera todo o seu destino. O sofrimento não é aleatório. Ele é pedagógico. Ele vem com lição embutida. E se você se recusar a aprender, ele volta. Em ciclos,
em formas diferentes, mas sempre com a mesma essência: te despertar para algo que você ainda se recusa a ver. A arquitetura invisível do destino está esculpindo você em silêncio. E sua única escolha real é: vai colaborar com o escultor ou resistir até quebrar. Parte 3. A resistência que prolonga a dor. Todo sofrimento tem duas faces: a dor inevitável e a resistência voluntária. A primeira nos alcança porque somos humanos. A segunda, porque ainda somos imaturos. Não é o evento que nos destrói, é a recusa em aceitá-lo. É o apego ao que deveria ter sido. A expectativa que criamos, a ilusão que alimentamos. Epicteto dizia: os homens não se perturbam pelas coisas, mas pelas opiniões que têm das coisas. O que nos arruína não é o que acontece, mas o julgamento que fazemos disso. Quando chamamos de injustiça o que era apenas necessidade, de tragédia o que era lapidação, prolongamos a dor além do necessário. Sofremos em dobro pelo que ocorreu e pela forma como decidimos encarar. Imagine alguém tentando nadar contra uma correnteza furiosa. Cansa, se desespera, engole água, afunda. Mas ao parar de lutar contra, ao flutuar, ao entregar-se ao fluxo com consciência, percebe que não está sendo destruído, mas levado a outro lugar. A vida é essa correnteza. E quanto mais resistimos ao curso natural dos acontecimentos, mais nos afogamos nas águas do próprio orgulho. A resistência é uma prisão que construímos com nossas próprias mãos. E chamamos de azar aquilo que, na verdade, é apenas a consequência de lutar contra o que já é. É preciso coragem para soltar, para confiar, para dizer: não entendo ainda, mas aceito. E vou aprender. Aceitar não é ser passivo, é ser sábio, porque só quando aceitamos, podemos transformar. Se este conteúdo está tocando em verdades que você precisava ouvir, curta o vídeo agora, comente o que mais te impactou até aqui e compartilhe com alguém que também precisa despertar. Inscreva-se no canal Sentinela Estoico para continuar recebendo reflexões que cortam fundo, mas curam ainda mais fundo. Parte 4. Quando a vida te testa em silêncio. Existem períodos em que tudo parece silenciar. Nenhuma resposta chega, nenhum sinal aparece. Você clama por direção, mas o universo responde apenas com silêncio. E nesse vácuo, muitos desmoronam. Mas o estoico entende: quando a vida silencia, ela está testando. Está observando quem você é, não quando tudo está claro, mas quando tudo é névoa. O verdadeiro teste nunca vem com aviso. Ele se instala na rotina, no cansaço acumulado, nos pequenos atrasos, nos olhares frios, nas portas que não se abrem. São nesses momentos que a sua estrutura interior é avaliada. E não importa o que você diz acreditar, importa o que você faz quando ninguém vê. Sêneca nos lembra: nada é mais admirável do que aquele que, mesmo diante das adversidades, se mantém inabalável. E para se manter assim, é preciso ter raízes mais profundas que o próprio medo. Porque o silêncio da vida não é ausência de propósito, é a forja do seu caráter. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo observado. Você acha que está sendo punido, mas está sendo preparado. O que te parece abandono é, muitas vezes, o retiro necessário para que você descubra o que realmente carrega dentro de si. Quando a vida cala, é sua voz interior que precisa falar mais alto. E se tudo parece desmoronar ao seu redor, talvez seja porque algo mais firme está sendo construído por dentro. A vida não desperdiça dor. Ela refina. E quanto maior o silêncio, mais valioso o que está sendo moldado. Parte 5. A força que você não sabia que tinha. Você só vai descobrir quem realmente é quando não restar mais ninguém para te salvar. Quando as muletas emocionais caírem. Quando o consolo não vier. Quando o colo sumir. É nesse ponto que a maioria quebra. Mas também é aí que alguns renascem. Não como vítimas, mas como guerreiros silenciosos, forjados pela ausência e temperados pela dor. A força que você busca lá fora está aí dentro, sempre esteve. Mas ela não desperta com conforto. Ela precisa da pressão, precisa da queda, precisa do momento em que você acha que não aguenta mais, e mesmo assim dá mais um passo.
Marco Aurélio escreveu: Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. A força verdadeira não vem de controlar o mundo, mas de controlar a si mesmo. É quando você escolhe não se entregar ao caos, mesmo sentindo-o rugir dentro de você. Quando a dor bate à porta e, em vez de fugir, você a convida para sentar e pergunta o que ela veio te ensinar. Todos querem ser fortes, mas poucos entendem o preço da fortaleza. Porque força no estoicismo não é rigidez, é integridade. É permanecer inteiro quando tudo tenta te partir. É levantar com dignidade depois de ter sido esmagado por dentro. E mais do que isso, é agir com virtude, mesmo sangrando. É não se tornar aquilo que te feriu. É manter o coração limpo em um mundo que suja tudo. Você é mais forte do que imagina, mas só vai descobrir isso quando tudo o que te protegia deixar de existir. Parte 6. A virtude como escolha em meio ao caos. No meio do caos, quando tudo em você grita por retribuição, por fuga ou por rendição, existe uma única escolha que define o seu destino: agir com virtude. Não porque o mundo merece, mas porque você se recusa a ser moldado por ele. Virtude no estoicismo não é uma ideia abstrata, é prática diária, é a decisão consciente de manter-se reto quando tudo tenta te entortar, de ser justo mesmo quando foi injustiçado, de manter a palavra mesmo quando ninguém mais cumpre a sua. E, acima de tudo, de permanecer presente, sem se perder no passado que te feriu, nem no futuro que te ameaça. Epicteto dizia: Não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e tudo correrá bem. Isso não é resignação, é sabedoria. É compreender que o que está fora do seu controle não deve roubar o que há de mais precioso: a sua conduta, sua paz, sua integridade. Em um mundo onde todos reagem por impulso, o estoico escolhe responder com consciência. Enquanto muitos são arrastados pelas emoções como folhas ao vento, ele finca raízes no presente. Ele observa, entende, aceita e então age, sem pressa, sem ódio, sem desespero. A virtude não precisa de plateia. Ela é silenciosa, quase invisível. Mas é ela que sustenta os homens de verdade quando tudo desaba. É ela que te mantém firme enquanto o mundo afunda. E quando tudo isso passar, porque sempre passa, será a sua virtude que dirá quem você foi no meio da tempestade. Se essa mensagem está te fortalecendo, curta o vídeo agora. Sua interação mantém viva essa corrente de lucidez, força e presença. Parte 7. A ilusão do controle total. Você não controla os eventos, não controla as pessoas, não controla as perdas, os elogios que não vêm, os ataques que não merecia. E quanto mais tenta agarrar o mundo com as mãos nuas, mais ele escapa por entre os dedos. Mas o estoico não busca controle absoluto, ele busca domínio próprio. Porque enquanto o mundo é inconstante, a mente treinada permanece sólida. A verdadeira liberdade não está em governar os acontecimentos, mas em governar a si mesmo diante deles. Marco Aurélio escreveu: A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E não há pensamento mais libertador do que este: Eu aceito o que não posso mudar e me transformo no que posso ser. Essa aceitação não é passividade, é estratégia. Porque quem desperdiça energia tentando controlar o incontrolável, enfraquece onde poderia crescer. Você não escolhe o vento, mas pode ajustar suas velas. Não escolhe o tempo, mas pode decidir como atravessá-lo. E o que realmente importa, suas atitudes, seus princípios, sua coragem, isso ninguém tira de você. A obsessão por controle é a raiz da ansiedade moderna. Queremos garantias, promessas, certezas, mas a vida não trabalha com isso. Ela trabalha com o agora, com o instante, com o que você decide fazer, mesmo em meio ao imprevisível. Aceitar que não temos o controle de tudo é o início da sabedoria. E lembrar que ainda temos controle de nós mesmos é o início da verdadeira liberdade. Parte 8. O sofrimento. Como caminho,
não como castigo. Há um momento na vida em que a dor deixa de ser inimiga e se torna guia. Quando você para de perguntar, por que isso está acontecendo comigo, e começa a perguntar, para onde isso está tentando me levar, algo dentro de você se eleva. O sofrimento não é um castigo, é um convite, um portal, um ponto de ruptura onde você escolhe, ou se quebra de vez, ou se reconstrói mais forte. Sêneca dizia, mesmo os sofrimentos devem ser considerados como exercícios. Eles treinam a alma, fortalecem o espírito e afinam o julgamento, mas só para quem está disposto a aprender. Quem resiste à dor com raiva, afunda. Quem a enfrenta com consciência, amadurece. E quem a honra como parte do processo, transcende. Você já percebeu que as pessoas mais sábias, mais centradas, mais silenciosamente poderosas, passaram por algo profundo? Nada nelas é superficial, porque foram escavadas pela dor. E cada camada retirada revelou uma versão mais crua, mais real e mais serena de si mesmas. O sofrimento tira o que é falso, derruba o que é excesso, expulsa o que é ruído. Ele deixa apenas o essencial, e esse essencial é onde mora a sua verdadeira força. Não fuja da dor. Escute-a. Ela está dizendo que você precisa mudar. E se você tiver coragem de ouvi-la, ela vai te levar exatamente onde você precisa estar. Parte 9. A morte das expectativas. Não é o mundo que te decepciona. São as expectativas que você colocou sobre ele. Esperou que fosse mais fácil. Esperou que as pessoas te entendessem. Esperou que suas boas intenções fossem suficientes. Mas a realidade, indiferente às suas esperas, seguiu seu próprio curso. E isso te feriu, não pelos fatos, mas pelo que você esperava deles. Epicteto dizia, quando estiver prestes a fazer alguma coisa, lembre-se de que não há garantias de que você terá sucesso. Mas há sempre a possibilidade de agir com virtude. Isso muda tudo, porque desloca o foco do resultado para a ação, do controle externo para a disciplina interna. Expectativa é um veneno sutil, alimenta ilusões, cria narrativas. E quando o mundo não as confirma, chamamos de injustiça, o que na verdade foi apenas incoerência entre o que sonhamos e o que é. Não se trata de ser frio ou cínico. Trata-se de enxergar com clareza. Ninguém deve nada ao nosso idealismo. A morte das expectativas não é o fim da esperança. É o nascimento da maturidade. Você passa a viver não em função do que o mundo deveria ser, mas em sintonia com o que ele é. E isso liberta. Porque, ao abandonar o peso do como deveria ser, você começa a caminhar mais leve, mais lúcido, mais presente. Esperar menos dos outros não é pessimismo, é independência. Esperar mais de si mesmo é poder. Parte 10. O silêncio como força. Vivemos em uma época em que todos querem ser ouvidos, mas poucos querem escutar. Onde o barulho se tornou sinônimo de presença, onde a exposição é confundida com valor. Mas o estoico sabe, é no silêncio que a verdadeira força cresce, porque só quem aprendeu a calar dentro de si consegue falar com autoridade diante dos outros. Marco Aurélio escreveu, o silêncio é uma das grandes artes da conversação. E mais do que isso, é uma das grandes armas do autodomínio. Ficar em silêncio quando se quer gritar. Manter a calma quando se quer reagir. Observar quando se quer julgar. Isso não é fraqueza. É poder contido. O silêncio permite escutar o que o ego tenta abafar. Permite observar o movimento dos próprios pensamentos como quem assiste a uma tempestade sem ser arrastado por ela. No silêncio, você distingue o que é impulso do que é sabedoria. E com essa clareza, cada atitude sua se torna uma escolha, não uma reação. A maioria fala para se proteger, para tentar controlar a narrativa, para parecer forte. Mas quem é realmente forte não precisa provar. Sua presença já impõe respeito. Seu olhar já comunica firmeza. Seu silêncio já diz mais do que 1000 justificativas. O silêncio estoico não é vazio, é presença elevada. Não é omissão, é contenção consciente. E quem aprende a habitar esse espaço interno, torna-se inatingível. Parte 11. Tornar-se inatingível por dentro.
Chega um momento na vida em que você percebe: o mundo não vai parar de te testar. As críticas continuarão, as perdas virão. As decepções se repetirão em novas formas. Mas você pode, e deve, se tornar alguém que permanece inteiro, mesmo quando tudo ao redor parece se despedaçar. Ser inatingível não é ser frio, é ser pleno, é ter construído dentro de si um centro que não se abala com o que é externo. É como uma rocha no meio do mar. As ondas batem, espumam, rugem, mas a rocha permanece, imóvel, serena, sólida. Sêneca dizia: a alma grande e elevada está preparada para tudo. Isso não significa insensibilidade, mas preparação. Disciplina emocional, clareza espiritual, a capacidade de observar um insulto, uma perda ou um revés com a mesma neutralidade com que se observa uma nuvem passando, reconhecendo que não se é o céu tempestuoso, mas o espaço silencioso que o contém. Esse estado não é dom, é prática, é conquista interior. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da reação, cada vez que perdoa, em vez de se vingar, cada vez que age com virtude quando seria mais fácil agir por impulso, você fortalece essa rocha dentro de si. Chega um ponto em que o caos lá fora não encontra mais eco dentro, porque você deixou de ser um reflexo das circunstâncias e se tornou a causa do seu próprio equilíbrio. Essa é a verdadeira invulnerabilidade. Não viver sem dor, mas viver acima dela. Parte 12. Quando você entende nada mais é acaso. Quando você compreende de verdade que nada é aleatório, algo muda para sempre. A vítima morre. O guerreiro nasce. Você para de perguntar: por que isso comigo? E começa a afirmar: isso é para mim. Não porque você merecia a dor, mas porque ela era necessária. Porque sem ela, o orgulho não cederia. A verdade não surgiria. E sua força jamais seria revelada. O estoico não vive de ilusões. Ele olha a realidade como ela é, com seus cortes, suas feridas, suas ausências. Mas vê em tudo isso uma oportunidade de crescer, de evoluir, de se purificar. E quando isso é internalizado, a vida ganha nova textura. Até a tragédia mais sombria se torna parte de um propósito maior. Marco Aurélio dizia: tudo o que acontece é tão familiar quanto a rosa na primavera e o fruto no verão. Em outras palavras, não há surpresa no sofrimento. Só há surpresa para quem esperava facilidades. Para o sábio, a dor é tão natural quanto o florescer. E por isso, ele não se desespera. Ele atravessa. Ele transforma. Nada do que aconteceu com você foi por acaso. Nenhum silêncio. Nenhuma traição. Nenhuma falha. Tudo foi exatamente o que precisava ser, para que você se tornasse o que precisa ser agora. Você é o resultado da dor que sobreviveu, das escolhas que não fugiram e da coragem que insistiu em permanecer. Assuma isso, honre isso e lembre-se, você não controla o que acontece, mas controla o que isso faz de você. Até o próximo vídeo.